Este vídeo é uma obra de ficção, narrada com uma voz gerada por inteligência artificial, feita para entreter os amantes de boas histórias. Qualquer semelhança com eventos ou pessoas reais é mera coincidência. O som estridente das sirenes ecoava no ar. No chão, o corpo imóvel, cercado por estilhaços de vidro e metal retorcido, respirava com dificuldade. O peso da escuridão parecia engolir tudo ao redor. Rostos se aproximavam, mas suas expressões eram vagas, distantes. Havia dor, mas também uma sensação de vazio. Nada podia ser feito agora. Os olhos entreabertos revelavam um brilho de desespero, como se soubesse que o tempo estava se esgotando. Um silêncio pesado tomou conta, enquanto a vida lentamente escapava. Tudo estava prestes a mudar, para sempre. Antes disso acontecer, 3 dias atrás, tudo estava bastante diferente. O sol brilhava forte naquela manhã. As ruas da cidade fervilhavam de vida, com carros cruzando de um lado para o outro, pessoas apressadas nas calçadas e o som de buzinas constantes. Em meio ao caos do trânsito, um carro preto luxuoso se destacava. O homem ao volante olhava para o relógio no painel, visivelmente irritado. Ele tinha um compromisso importante, e o atraso no tráfego estava tirando-o do sério. A expressão dura em seu rosto revelava a frustração crescente. Logo à frente, um carro modesto avançava lentamente, travando ainda mais o fluxo. O motorista tentava manter o controle, mas seus movimentos hesitantes deixavam claro que ele não estava confortável naquela situação. O carro luxuoso se aproximou rapidamente e o homem, impaciente, começou a pressioná-lo com buzinadas incessantes. Sem opções, o motorista mais velho parou o carro de lado, mas isso não foi suficiente. O homem rico saiu furioso do veículo, suas palavras afiadas e cheias de desdém. "Você não tem vergonha? Velho incompetente", disse ele, aproximando-se com passos pesados. "Gente como você não deveria nem dirigir mais. Está atrapalhando a cidade inteira com sua lerdeza. Isso aqui não é lugar para pessoas como você." O motorista idoso, ainda dentro do carro, olhou para baixo. As mãos trêmulas no volante revelavam o impacto das palavras cruéis. Ele sabia que não tinha feito nada além de tentar sobreviver naquele trânsito caótico, mas a humilhação pública o deixou sem voz. O homem continuava. "Isso é ridículo. Como pode alguém assim ainda estar dirigindo? Está colocando todo mundo em perigo. Não percebe que seu tempo já passou? Você é inútil. Só está no caminho de pessoas que têm algo importante para fazer." Os transeuntes olhavam, mas ninguém interveio. O idoso finalmente abriu a porta do carro, saindo com dificuldade. Ele olhou para o homem rico com um misto de vergonha e tristeza nos olhos. "Eu sinto muito", murmurou ele, tentando encontrar as palavras, mas o homem nem sequer o ouviu. Deu as costas com um gesto de desprezo e voltou para seu carro enquanto o motorista idoso observava em silêncio, sua dignidade esmagada pelas palavras cruéis. O dia, que já havia começado difícil, se transformava em uma ferida aberta. Enquanto o homem rico acelerava, o velho permaneceu parado por alguns momentos, tentando reunir forças para seguir em frente. Aquilo era mais do que uma simples bronca. Era um golpe direto em sua identidade, em tudo o que ele havia construído ao longo dos anos. Naquela noite, o motorista idoso voltou para casa mais abatido do que nunca. Sua esposa, que estava deitada no pequeno sofá da sala, percebeu imediatamente o semblante pesado em seu rosto. Ana Lúcia, sempre atenta ao marido, perguntou com voz suave: "Joaquim, o que aconteceu hoje?" Ele tentou sorrir, mas o sorriso foi fraco, sem força. "Nada, minha querida. Só o trânsito de sempre." Ana Lúcia sabia que havia algo mais. Ela conhecia aquele olhar, a maneira como ele evitava falar diretamente, mas não o pressionou. Estava acostumada a vê-lo carregar o peso do mundo nos ombros, sem nunca reclamar. Joaquim se aproximou e acariciou o cabelo da esposa com o coração apertado. A doença dela, que progredia cada dia mais, já havia tirado muita coisa deles. Suas economias estavam quase no fim, e o trabalho como motorista era a única coisa que os mantinha de pé. Ele precisava continuar, não por ele, mas por ela. Enquanto se sentava ao lado de Ana Lúcia, sua mente voltava às palavras duras do homem rico.
A humilhação pública havia o deixado sem chão, mas mais do que isso, as palavras haviam atingido algo profundo dentro dele, o medo de estar realmente se tornando irrelevante, de não ter mais utilidade no mundo. Você sabe que fez o seu melhor, disse Ana Lúcia, como se pudesse ler os pensamentos do marido. E é isso que importa. Joaquim sorriu tristemente, mas as palavras dela trouxeram um pequeno alívio. Ele sempre soube que Ana Lúcia era sua força, o pilar que o mantinha firme. E agora, enquanto ela lutava contra a doença, ele sabia que precisava ser forte por ambos. Do outro lado da cidade, o homem rico seguia sua vida normalmente. Para ele, a humilhação daquele motorista idoso não passava de um incidente sem importância. No entanto, algo o incomodava. Ao se lembrar da cena, uma leve pontada de desconforto surgia. Ele não conseguia entender o motivo, mas havia algo naquela troca de palavras que não saía de sua cabeça. Ele tentou afastar o pensamento, mergulhando em sua rotina. Mas naquela noite, ao deitar-se na cama luxuosa de sua mansão, o silêncio parecia amplificar a memória daquela manhã. Ele revirou-se na cama, tentando se convencer de que aquilo não tinha importância. Ainda assim, a imagem do rosto abatido do idoso persistia. Na manhã seguinte, Joaquim se preparou para mais um dia de trabalho. O peso do dia anterior ainda estava com ele, mas ele sabia que precisava seguir em frente. Precisava do dinheiro para cuidar de Ana Lúcia, e mesmo com todas as dificuldades, ele jamais desistiria. Ele pegou as chaves do carro e se despediu da esposa com um beijo na testa. Ao sair pela porta, prometeu a si mesmo que, não importa o que acontecesse, ele nunca deixaria que aquele homem, ou qualquer outro, o fizesse sentir menos do que era. E assim, com passos firmes, ele foi para a rua, pronto para enfrentar mais um dia. 3 dias se passaram desde aquele incidente humilhante. Joaquim, ainda abalado, se via preso em um redemoinho de pensamentos. Ele nunca havia sido tratado daquela forma, ao menos não de maneira tão cruel e pública. O rosto impassível do homem rico e suas palavras afiadas ainda ecoavam em sua mente. A cada vez que saía para trabalhar, sentia-se mais vulnerável, como se algo dentro dele tivesse se quebrado. Naquela manhã, o céu estava nublado, refletindo seu estado de espírito. O trânsito habitual de carros e buzinas parecia mais opressor do que de costume. Ele conduzia seu carro velho pelas ruas da cidade, tentando afastar os pensamentos negativos. A preocupação com Ana Lúcia sempre o acompanhava, mas agora havia uma nova ansiedade. As palavras do homem haviam plantado uma dúvida em seu coração. Será que ele tinha razão? Será que meu tempo já passou? Ao chegar em casa no final da tarde, Joaquim foi recebido pelo silêncio habitual. Ana Lúcia dormia no sofá, exausta. O tratamento que ela vinha fazendo parecia não surtir efeito, e os médicos já não davam muitas esperanças. Joaquim sentou-se ao lado dela, observando sua respiração leve e o rosto cansado. A casa simples, que sempre fora um refúgio de paz, agora parecia sufocante, como se as paredes estivessem se fechando ao seu redor. Será que estou falhando com ela? Murmurou ele para si mesmo sem esperar resposta. A dúvida se aprofundava. Não era apenas sobre dirigir, era sobre sua vida inteira. O trabalho, o casamento, as escolhas. Ele havia se esforçado tanto, mas no fim das contas nada parecia ser suficiente. Naquela noite, Joaquim não conseguiu dormir. O peso de sua responsabilidade e as palavras do homem rico o mantinham acordado. Ele se levantou e foi até a pequena janela da sala, olhando para fora. Mas tudo o que via era o reflexo de seu próprio rosto cansado. Seus olhos buscavam algum sinal, alguma resposta para aliviar a angústia que crescia em seu peito. No dia seguinte, ele recebeu uma ligação inesperada. Um cliente que ele já havia transportado algumas vezes lhe pediu que o levasse até um lugar fora da cidade. Joaquim hesitou. O trajeto era longo, e ele não estava se sentindo bem para enfrentar uma viagem daquele porte, mas com as despesas de casa e os cuidados com Ana Lúcia, ele não podia recusar. Pegou as chaves do carro, se despediu da esposa e seguiu seu caminho.
Enquanto dirigia pela estrada deserta, cercada por árvores e montanhas à distância, Joaquim começou a refletir. Aquela paisagem calma contrastava fortemente com o tumulto que sentia por dentro. Ele sempre havia acreditado que o trabalho duro e a honestidade eram suficientes para seguir em frente. Mas agora, a vida parecia estar testando sua fé. As dúvidas se avolumavam, questionamentos sobre o que ele realmente havia conquistado e se, afinal, suas lutas tinham algum valor. Ao chegar ao destino, uma fazenda distante e quase abandonada, o cliente desceu do carro sem agradecer e se afastou. Joaquim ficou ali, sozinho, em meio àquele cenário desolado. Havia algo naquele lugar que refletia seu estado de espírito. Vazio, silencioso, perdido. As nuvens cinzentas acima pareciam pesar sobre ele. Foi então que ele olhou para o retrovisor e viu seu próprio reflexo. As rugas profundas em seu rosto, os cabelos grisalhos que já não podia esconder. Aquele não era mais o homem que ele pensava ser. O tempo, afinal, havia passado, e ele estava começando a sentir o peso disso. Mas algo dentro dele se recusava a aceitar completamente. Embora as dúvidas fossem fortes, havia uma resistência silenciosa. Joaquim sabia que não podia se permitir afundar. Não enquanto Ana Lúcia ainda dependia dele. Ela precisava dele, e ele precisava ser forte por ela. Na volta para casa, Joaquim parou em um posto de gasolina. Enquanto esperava que o tanque enchesse, ele viu de relance uma figura familiar na loja de conveniência. Um homem alto, vestido com um terno impecável, discutia com o atendente. Seu tom arrogante e gestos impacientes eram inconfundíveis. Era o homem que o havia humilhado dias atrás. Joaquim congelou por um momento, observando a distância. O homem, sem perceber a presença de Joaquim, continuou discutindo, como se o mundo ao redor existisse apenas para servi-lo. Aquela cena, que dias antes teria provocado dor e ressentimento em Joaquim, agora parecia diferente. Pela primeira vez, ele não sentiu raiva. Apenas uma estranha indiferença. Enquanto o homem saía da loja e entrava em seu carro de luxo, Joaquim observou silenciosamente. Havia algo trágico naquela figura. Por trás da fachada de sucesso e arrogância, o homem parecia estar sempre em guerra com o mundo, como se estivesse constantemente buscando algo que nunca conseguiria alcançar. Joaquim suspirou. Naquele momento ele percebeu que, por mais que a vida tivesse sido dura com ele, pelo menos ele tinha algo que aquele homem provavelmente jamais teria: paz de espírito. Ele podia olhar para o espelho e saber que suas lutas, suas dores e suas escolhas eram verdadeiras. Ele não precisava de riqueza ou status para ser alguém. Tudo o que ele precisava estava em sua casa simples, ao lado da mulher que amava. Quando chegou em casa naquela noite, Joaquim encontrou Ana Lúcia acordada, sentada no sofá com um leve sorriso no rosto. "Você demorou hoje", disse ela com a voz suave, mas firme. Joaquim se aproximou e sentou-se ao seu lado, segurando sua mão. "Estava pensando na vida", respondeu ele, olhando para ela com um olhar tranquilo. Ana Lúcia sorriu e apertou a mão dele. "A vida é isso, não é? Pensar. Mas no fim, o que importa é quem está com a gente. O resto, a gente dá um jeito." Joaquim sorriu de volta. Aquelas palavras simples, mas cheias de verdade, trouxeram uma paz que ele há muito não sentia. Pela primeira vez em dias, ele conseguiu dormir em paz, sabendo que, apesar de tudo, ele ainda tinha muito pelo que lutar. Joaquim acordou naquela manhã com uma sensação estranha de incerteza. Por dias ele vinha tentando superar a humilhação e as dúvidas que a acompanhavam, mas havia algo mais profundo acontecendo dentro dele, algo que ele não conseguia ignorar. No entanto, como sempre, ele afastou os pensamentos sombrios e se levantou para enfrentar o dia. A vida não esperava por ninguém, e ele precisava continuar trabalhando, especialmente agora, com Ana Lúcia cada vez mais frágil. Enquanto dirigia pelas ruas movimentadas da cidade, Joaquim mantinha o foco no volante, tentando ignorar os ecos do passado recente. O mundo parecia funcionar de acordo com um ritmo que ele já não compreendia. A cidade que ele conhecia há tantos anos estava mudando rápido demais, e ele sentia que não conseguia mais acompanhar.
Era como se o tempo estivesse acelerando para todos, menos para ele. Cada esquina trazia memórias. Joaquim lembrava-se de quando trabalhava como motorista particular, muito antes de ter que se submeter à rotina cansativa de dirigir para estranhos. Naquela época, sentia que tinha algum controle sobre sua vida. Mas agora, a sensação de impotência e obsolescência o atormentava cada vez mais. Ele parou o carro em frente a um edifício antigo para buscar mais um passageiro. Aquele era um trabalho que ele poderia fazer com os olhos fechados, e por vezes parecia que estava agindo no piloto automático. Assim que o passageiro entrou no carro, Joaquim lançou um rápido olhar para o retrovisor e viu o reflexo de um homem cansado, o próprio rosto. Ele suspirou, tentando ignorar a imagem de si mesmo. "Para onde vamos?" perguntou ele ao passageiro sem muito entusiasmo. O homem respondeu com o nome de um bairro nobre, e Joaquim seguiu o caminho, sem notar os detalhes ao redor. Sua mente estava presa a outra coisa, algo que ele tentava ignorar, mas que insistia em voltar. As palavras daquele homem rico que o havia humilhado. Por mais que ele tentasse esquecer, aquelas palavras ressoavam em sua mente a cada vez que ele pegava o volante. Seu tempo já passou. Você é inútil. Será que ele estava começando a acreditar nisso? Será que no fundo aquilo tinha um fundo de verdade? Joaquim apertou o volante com mais força, tentando afastar os pensamentos. Não era hora para fraquezas. Ele havia sobrevivido até agora, enfrentado tantas dificuldades, superado tantas perdas. Ele sempre havia dado um jeito. Não seria diferente agora. Mas havia algo que ele não podia controlar. O tempo. O carro deslizava pelas ruas, mas Joaquim mal percebia o caminho. Sua mente viajava para tempos passados, lembranças de quando ele era jovem, cheio de energia e com tantos sonhos. O mundo parecia mais simples naquela época. Mas agora, tudo estava desmoronando, e ele não conseguia mais manter o controle. Quando deixou o passageiro em seu destino, Joaquim parou o carro em um ponto isolado da cidade. Precisava de um momento para pensar. Ele desligou o motor e ficou em silêncio, apenas ouvindo o som distante da cidade. Seu olhar estava fixo no horizonte, mas sua mente estava longe, perdida em um mar de dúvidas e frustrações. Ele sabia que estava resistindo. Resistindo à ideia de que as coisas mudaram, de que ele talvez não tivesse mais o mesmo valor que antes. Mas ele também sabia que não podia se entregar a isso. Não enquanto Ana Lúcia estivesse doente, não enquanto ele ainda tivesse força para continuar. Porém, mesmo essa força parecia estar se esvaindo lentamente. Joaquim apoiou a cabeça no volante, respirando fundo. Ele sentia que estava em uma encruzilhada. Um caminho o levava à resignação, à aceitação de que seu tempo havia passado. O outro, embora incerto e cheio de obstáculos, oferecia a esperança de que ele ainda pudesse encontrar um propósito, uma razão para continuar lutando. Mas como escolher o caminho certo? Naquela noite, quando voltou para casa, Ana Lúcia estava sentada na sala, esperando por ele. Seu sorriso fraco, mas caloroso, o acolheu como sempre. Ela era sua âncora, o único motivo pelo qual ele ainda se levantava todas as manhãs. "Como foi o dia?" perguntou ela com a voz suave. Joaquim hesitou por um momento, mas sorriu de volta. "Foi normal", respondeu ele, sem querer entrar em detalhes. Ana Lúcia conhecia o marido bem demais para acreditar nessa resposta, mas também sabia que ele não estava pronto para falar sobre o que o incomodava. "Vai ficar tudo bem", disse ela, pegando sua mão. "Não importa o que aconteça, nós temos um ao outro." Essas palavras tão simples e verdadeiras trouxeram um alívio imediato. Ana Lúcia sempre sabia o que dizer, mesmo quando o mundo ao redor parecia estar desmoronando. Para Joaquim, ela era a prova de que ainda havia algo pelo qual valia a pena lutar. Ele olhou para ela e, por um momento, todas as dúvidas desapareceram. Ele sabia que, enquanto ela estivesse ao seu lado, ele encontraria forças para continuar, mesmo que o peso do tempo estivesse cada vez mais presente. Mas, no fundo, Joaquim sabia que não poderia resistir para sempre. A mudança viria, quer ele estivesse preparado ou não.
O mundo ao seu redor continuava girando e ele teria que decidir se seguiria o fluxo ou seria deixado para trás. Por enquanto ele resistia. Mas por quanto tempo ainda conseguiria? Os dias que se seguiram foram carregados de silêncio. Joaquim, preso em suas próprias dúvidas, continuava sua rotina como motorista, mas o peso dos pensamentos parecia maior a cada viagem. Ele não podia negar que algo estava mudando dentro dele, como se, aos poucos, sua vida fosse feita de pequenos fragmentos desconectados. E agora, pela primeira vez em muito tempo, ele sentia que esses fragmentos estavam começando a se encaixar. Naquela manhã, após deixar mais um passageiro no centro da cidade, Joaquim decidiu fazer algo que não fazia há muito tempo. Ele dirigiu até uma praça antiga, um lugar que costumava frequentar quando era jovem. A praça ficava distante, nos arredores da cidade, quase esquecida por todos. As árvores altas ofereciam sombra, e o som dos pássaros ecoava levemente entre as folhas. Sentado em um dos bancos, ele olhou ao redor e se permitiu voltar no tempo. Joaquim havia passado por muitas fases em sua vida, e aquela praça o conectava com um período distante, mas marcante. Ele havia trabalhado ali, muitos anos atrás, quando ainda era motorista de uma família abastada. Foi um tempo de muitas lições, e foi também ali que ele havia aprendido a dirigir. Mas o que mais lhe veio à mente naquela manhã foi a família para quem ele trabalhava, especialmente a criança que ele levava para a escola todos os dias. Ela sempre gostava de brincar na praça enquanto ele a esperava. Essas lembranças, que por muito tempo estiveram adormecidas, começaram a emergir. O rosto daquela menina vinha à sua mente com mais nitidez do que ele esperava. Joaquim se perguntou o que havia acontecido com aquela família. E, mais importante, por que ele estava se lembrando disso agora? Ele ficou sentado ali por um bom tempo, observando os passantes e permitindo que as lembranças fluíssem. Quando finalmente decidiu se levantar, seus olhos foram atraídos para algo caído perto do banco. Uma fotografia velha, dobrada no meio. Curioso, ele se abaixou e pegou a foto. Ao desdobrá-la, Joaquim foi tomado por um choque. Na imagem, um homem jovem e uma mulher seguravam uma criança pequena, sorrindo. Mas não era a família em si que o chocava. Era o local onde a foto havia sido tirada. A mesma praça onde ele estava sentado. E mais do que isso, algo no rosto da criança lhe parecia assustadoramente familiar. Joaquim estudou a foto com mais atenção e então percebeu. A menina da fotografia era a mesma que ele havia levado para a escola tantos anos atrás. Mas como aquela foto havia parado ali? E por que de todas as lembranças aquela estava voltando com tanta força agora? Sentindo-se incomodado, ele guardou a fotografia no bolso e decidiu que precisava investigar mais a fundo. Havia algo que ele havia esquecido, algo importante. Naquela noite, Joaquim voltou para casa com a mente inquieta. Ele não mencionou a fotografia para Ana Lúcia, pois não queria preocupá-la, mas sabia que não conseguiria descansar até descobrir o que tudo aquilo significava. A menina da fotografia, a mesma que ele havia levado tantas vezes para brincar na praça, agora parecia ser a chave para um mistério que ele não havia percebido antes. No dia seguinte, Joaquim decidiu procurar por respostas. Ele sabia que a família para quem havia trabalhado morava em uma mansão nos arredores da cidade, mas ele não sabia se eles ainda estavam lá. Sem muita expectativa, dirigiu até o bairro. Ao passar pelos portões altos e cercas elegantes, ele avistou a mansão. Seu coração disparou. Era a mesma casa. Nada havia mudado. Joaquim estacionou o carro e hesitou por alguns momentos, questionando se realmente deveria bater aquela porta. Ele não tinha certeza se ainda havia alguém que o reconhecesse ali. Mas antes que pudesse recuar, a porta da mansão se abriu e uma mulher jovem saiu para o jardim. Joaquim a observou por alguns segundos, até que algo nele congelou. Aquele rosto era impossível não reconhecer. A menina da fotografia, Marina Ferraz, a filha do homem que havia o humilhado recentemente. Joaquim ficou paralisado por um momento, tentando processar o que estava diante dele. Marina não o viu, ocupada com suas próprias preocupações.
e voltou para dentro da casa sem notar sua presença. Mas para Joaquim, aquele breve encontro foi como uma explosão de memórias e novas dúvidas. Como ele não havia feito essa conexão antes? O homem que o humilhara dias atrás era o pai de Marina, a mesma menina que ele havia levado para a escola tantos anos atrás. Ele havia sido motorista da família Ferraz, e agora tudo estava voltando com uma força que ele não esperava. Joaquim voltou ao carro sentindo uma mistura de choque e confusão. Havia mais nessa história do que ele conseguia compreender naquele momento. Algo grande estava se desenrolando, e ele se via no centro de tudo. Quando voltou para casa naquela noite, Joaquim se sentou ao lado de Ana Lúcia, que o olhou com preocupação. "Você está estranho hoje", comentou ela com a voz suave, enquanto passava a mão no braço dele. Joaquim hesitou por um momento, mas sabia que não poderia guardar aquilo para si. "Lembra-se da família para quem eu trabalhei há muito tempo? Aquela menina que eu levava para a escola?" Ana Lúcia acenou, confirmando. "Acho que os reencontrei de um jeito inesperado", disse ele, tirando a fotografia do bolso e mostrando para ela. Ana Lúcia olhou a foto por alguns segundos e depois voltou os olhos para Joaquim, surpresa. "O que isso significa?" Joaquim suspirou. Ele não tinha todas as respostas. Ainda não, mas sabia que algo estava para ser revelado. "Eu não sei, mas tenho a sensação de que vou descobrir em breve." O vento soprava suave naquela manhã, mas Joaquim não sentia paz. O mistério envolvendo Marina e a família Ferraz ainda o atormentava. Ele havia passado dias tentando processar o reencontro e as lembranças antigas, mas não sabia como agir. Ele sentia que estava no centro de algo maior, mas não conseguia ver o quadro completo. Sua mente estava nublada com dúvidas e incertezas. Enquanto se preparava para mais um dia de trabalho, Joaquim percebeu que Ana Lúcia parecia mais fraca do que de costume. O sorriso que ela sempre exibia para animá-lo estava ausente, e seu rosto pálido revelava um cansaço que ele ainda não tinha visto antes. "Ana, você está bem?" perguntou Joaquim preocupado. Ela tentou sorrir, mas o gesto foi débil. "Só estou um pouco cansada, Joaquim." "É normal." "Você sabe." Mas ele sabia que não era normal. Algo estava errado. A saúde de Ana Lúcia vinha se deteriorando há algum tempo, e apesar de ela tentar esconder o quanto sofria, Joaquim conhecia cada detalhe de suas expressões. Ele percebeu que naquele momento, o que ela sentia ia além do cansaço. "Vou cancelar minhas corridas hoje. Podemos ir ao hospital", sugeriu ele, tentando disfarçar o desespero crescente. Ana Lúcia balançou a cabeça. "Não precisa, querido. Eu só preciso descansar um pouco mais. Você sabe que as contas não esperam." Joaquim hesitou. Ele sabia que ela estava certa. O dinheiro que ele ganhava como motorista mal cobria as despesas médicas, e se ele parasse de trabalhar, as coisas poderiam ficar ainda mais complicadas. No entanto, seu coração lhe dizia que algo grave estava prestes a acontecer. Mas, como sempre, ele decidiu confiar no julgamento de Ana Lúcia. Com o coração pesado, Joaquim saiu para trabalhar, mas a cada rua que ele passava, sua mente voltava para casa. Ele não conseguia tirar da cabeça a imagem de Ana Lúcia deitada, frágil e pálida, e uma sensação de urgência o consumia. No meio da tarde, Joaquim recebeu uma ligação que congelou seu corpo. Era o hospital. Ana Lúcia havia sido levada às pressas para a emergência por uma vizinha que a encontrou desmaiada. O mundo de Joaquim desabou naquele instante. Ele desligou o telefone sem pensar duas vezes, deu meia volta com o carro e dirigiu para o hospital o mais rápido que pôde. Durante o trajeto, sua mente estava um caos. Ele não conseguia organizar seus pensamentos. Tudo o que ele queria era chegar o mais rápido possível ao lado de Ana Lúcia. Quando finalmente chegou, correu pelos corredores do hospital em direção à sala de emergência. Seus pés mal tocavam o chão. O coração de Joaquim batia forte, uma mistura de medo e culpa o sufocando. Ele deveria ter ficado com ela, deveria ter insistido para que fossem ao hospital logo pela manhã. No corredor, ele avistou a médica que havia tratado Ana Lúcia nas últimas semanas. Ela se aproximou com uma expressão séria no rosto,
o que fez com que Joaquim sentisse um nó apertar em sua garganta. Sua esposa está em uma situação crítica, Joaquim. A condição dela piorou e temo que não temos muito tempo, disse a médica com uma voz suave, mas direta. Joaquim se sentiu impotente. O mundo ao seu redor parecia desmoronar. Ele tentou processar as palavras da médica, mas sua mente estava bloqueada. Tudo o que ele conseguia pensar era que ele poderia perder Ana Lúcia, a mulher que sempre esteve ao seu lado, a pessoa pela qual ele lutava todos os dias. Eu quero vê-la, disse ele com a voz falhando. A médica assentiu e o conduziu até a sala onde Ana Lúcia estava. O quarto era pequeno e silencioso, exceto pelo som contínuo dos monitores médicos. Ana Lúcia estava deitada na cama, seus olhos fechados, o corpo frágil coberto por lençóis brancos. Joaquim se aproximou lentamente, sentindo um peso imenso em seu peito. Ele segurou a mão dela, que parecia fria e distante. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas ele as conteve, sabendo que precisava ser forte por ela. Ana, estou aqui, sussurrou ele, enquanto acariciava seu rosto com carinho. Fica comigo, por favor. Ela abriu os olhos lentamente e tentou sorrir, mas a dor em seu rosto era evidente. Eu sempre estarei com você, Joaquim, murmurou ela com dificuldade. Não importa o que aconteça. As palavras dela o atingiram como uma faca no coração. Ele sabia o que ela estava tentando dizer, mas não podia aceitar. Não agora. Ele se recusava a acreditar que aquele era o fim. Vamos superar isso, Ana. Como sempre fizemos. Eu não vou desistir de você, disse ele, segurando sua mão com mais força. Ana Lúcia fechou os olhos novamente, exausta. Joaquim sentiu que o tempo estava se esgotando. Ele olhou ao redor procurando alguma solução, alguma saída, mas não havia nada que ele pudesse fazer. A tragédia estava à sua frente, e ele era incapaz de pará-la. Os minutos passaram como horas, e Joaquim permaneceu ao lado de Ana Lúcia, esperando que ela reagisse, que ela lutasse. Mas, no fundo, ele sabia que estava perdendo a batalha. O som dos monitores ecoava na sala, enquanto o coração de Joaquim se despedaçava, um pedaço de cada vez. A noite caiu e Ana Lúcia permaneceu inconsciente. Joaquim continuava ao seu lado, segurando sua mão, recusando-se a deixá-la. Ele sabia que algo precisava ser feito, mas estava completamente impotente diante da situação. O tempo, que ele sempre temeu, agora o encarava diretamente. Cada segundo parecia um golpe, cada batida do coração de Ana Lúcia, um lembrete cruel de que ele não podia fazer nada para salvar a mulher que amava. E ali, naquele quarto frio e iluminado pela luz pálida dos monitores, Joaquim sentiu o peso da tragédia cair sobre ele. O futuro que ele tanto temia estava se tornando realidade. O silêncio no hospital era quase insuportável. Joaquim, sentado ao lado de Ana Lúcia, ainda segurava sua mão, como se o simples toque pudesse impedir que o inevitável acontecesse. O cansaço físico e emocional o consumia, mas ele se recusava a sair dali. O medo de perdê-la apertava seu peito como nunca antes. Enquanto as máquinas monitoravam a saúde frágil de Ana Lúcia, Joaquim mergulhou em suas memórias, buscando alguma forma de alívio. As lembranças do passado com ela eram o que lhe davam forças para continuar, mas a sensação de impotência era avassaladora. O tempo parecia estar se esvaindo. Foi então que ele recebeu uma mensagem inesperada em seu celular. Uma notificação de uma rede social, algo que Joaquim raramente usava, lhe chamou a atenção. Curioso, ele abriu o aplicativo e viu uma mensagem de Marina Ferraz, a filha do homem que o havia humilhado dias atrás. Ele ficou em silêncio por um momento, observando a foto de perfil dela. Ela havia crescido, mas o rosto dela ainda lembrava a menina que ele levava para brincar na praça. A mensagem era curta. Precisamos conversar. Há algo que você precisa saber. Joaquim franziu a testa. O que poderia Marina querer com ele? E como ela o havia encontrado? A ideia de reabrir antigas feridas o deixou apreensivo, mas algo dentro dele dizia que ele precisava descobrir o que ela queria. Ele se levantou da cadeira, deu um beijo na testa de Ana Lúcia e saiu para o corredor do hospital.
Joaquim ligou para Marina, ainda com a voz hesitante. Marina? Aqui é o Joaquim. Você disse que precisava falar comigo. Do outro lado da linha, Marina respondeu com uma voz calma, mas carregada de seriedade. Sim, Joaquim. Eu estive pensando muito desde que o vi perto de nossa casa. Há algo que meu pai nunca lhe contou. Algo que eu descobri recentemente e que pode mudar tudo. Joaquim ficou em silêncio, sentindo o coração acelerar. Eu preciso que você venha à nossa casa. Precisamos conversar pessoalmente. Marina continuou, sua voz tensa. Joaquim hesitou. Ele não queria deixar Ana Lúcia sozinha naquele momento crítico, mas sabia que havia algo importante prestes a ser revelado. Ele concordou e marcou o encontro para o início da tarde. Voltou para a sala de Ana Lúcia, mas pela primeira vez em muito tempo, sentia-se dividido. O que Marina poderia saber que era tão importante? Mais tarde, Joaquim chegou à mansão dos Ferraz. O portão imponente, os jardins perfeitamente cuidados, tudo parecia tão distante da realidade que ele vivia agora. Uma nostalgia amarga invadiu seus pensamentos enquanto ele caminhava até a porta principal. Marina o recebeu com um sorriso triste. Obrigada por vir, Joaquim. Eu sei que deve estar sendo um momento difícil para você, disse ela, convidando-o a entrar. Ele seguiu Marina até uma sala luxuosa, onde se sentou em um sofá confortável, embora estivesse desconfortável por dentro. Marina parecia nervosa, como se carregasse um peso enorme que estava prestes a soltar. Eu vou direto ao ponto, Joaquim, começou ela. Há algo que meu pai nunca lhe contou, e que eu mesma só descobri recentemente. Você lembra do acidente anos atrás, quando eu era apenas uma criança? Joaquim assentiu lentamente. Ele lembrava bem. Foi um acidente terrível, onde o carro em que Marina e sua mãe estavam havia capotado na estrada. Joaquim, que estava dirigindo outro carro logo atrás, foi quem correu para tirá-las dos destroços. Sim, eu lembro. Eu tirei você e sua mãe do carro antes que a situação piorasse, disse ele, sua voz cheia de pesar. Marina assentiu, seus olhos se enchendo de lágrimas. O que você talvez não saiba é que naquela época, meu pai nunca quis aceitar que você foi quem salvou nossas vidas. Ele nunca gostou de admitir que dependia de alguém, especialmente de alguém que ele via como inferior, explicou ela, tentando conter as lágrimas. Joaquim ficou em silêncio. Ele sempre soube que o pai de Marina, Antônio Ferraz, o tratava com frieza, mas nunca imaginou que seu orgulho fosse tão profundo, a ponto de esconder um fato como aquele. Mas há mais, Joaquim, disse Marina, sua voz vacilante. Quando você nos salvou naquele dia, você se machucou seriamente. Lembra que ficou um tempo afastado do trabalho? Ele assentiu. O que eu descobri é que durante esse período meu pai fez um acordo com a empresa de seguros. Ele disse que você era o culpado pelo acidente, que havia sido negligente. Ele mentiu para proteger sua própria reputação e garantir que a família não fosse afetada financeiramente. Continuou Marina, com os olhos marejados. Por isso nunca houve um reconhecimento pelo que você fez. Na verdade, ele culpou você. Joaquim sentiu o chão se abrir sob seus pés. As palavras de Marina atingiram-no como um soco. Ele havia passado todos esses anos acreditando que o afastamento repentino da família Ferraz, depois do acidente, era apenas uma consequência natural, uma mudança de vida. Mas agora tudo fazia sentido. Ele fora traído, usado como bode expiatório para proteger o orgulho de um homem rico. Então, foi isso? Murmurou Joaquim, sentindo a raiva borbulhar dentro dele. Ele jogou a culpa em mim depois de tudo o que fiz para salvar vocês? Marina assentiu com tristeza. Sim, Joaquim. E é por isso que eu precisava falar com você. Eu descobri isso recentemente e não consegui mais olhar para ele da mesma forma. Eu senti que você merecia saber a verdade, disse ela. Joaquim ficou em silêncio, processando a revelação. Todo o peso da traição o atingiu de uma vez. Antônio Ferraz, o homem que o humilhara publicamente, já havia destruído sua vida antes, e Joaquim nem sabia disso. Marina se aproximou e colocou uma mão sobre a dele.
Eu sei que isso não apaga o que aconteceu, mas eu quero que você saiba que eu sempre vou ser grata pelo que você fez por mim e pela minha mãe. Se não fosse por você, nós duas não estaríamos aqui hoje, disse ela com sinceridade. Joaquim respirou fundo, tentando controlar a tempestade de emoções que o invadia. A revelação chocante o deixava sem chão. Ele havia sido traído por alguém em quem confiava, e o peso dessa verdade era esmagador. Eu não sei o que fazer com essa informação, admitiu ele com a voz falhando. Apenas saiba que a verdade está com você agora, respondeu Marina suavemente. Joaquim saiu da mansão dos Ferraz sentindo o peso da revelação sobre os ombros, como uma avalanche de emoções que ele mal conseguia controlar. O ar parecia mais denso, como se ele estivesse sendo esmagado pela traição de tantos anos atrás. Antônio Ferraz, o homem que ele havia servido com lealdade, havia mentido, manipulado e o culpado por algo que jamais havia feito. A humilhação recente era apenas mais uma camada da injustiça que ele havia sofrido. Sua cabeça girava. O impulso de confrontar Antônio crescia a cada passo que ele dava em direção ao carro. As lembranças do passado vinham à tona como se ele estivesse revivendo tudo novamente. O acidente, o resgate de Marina e sua mãe, a dor que sentiu ao ser afastado. Tudo fazia sentido agora. A frieza com que Antônio o tratara, a maneira como foi descartado sem nenhuma explicação. Aquele homem tinha destruído sua vida sem pensar duas vezes. Joaquim dirigiu de volta para casa, mas o caminho parecia interminável. Cada quilômetro que percorria aumentava a raiva dentro dele. Ele sabia que não podia mais ignorar a verdade. Antônio precisava ouvir o que ele tinha a dizer. Precisava enfrentar as consequências de suas ações. Ao chegar em casa, Joaquim encontrou Ana Lúcia ainda no hospital, e isso só intensificou seu sentimento de impotência. Ele a amava mais do que tudo, e enquanto sua vida se esvaía lentamente, ele estava ali, carregando o peso de uma traição que havia enterrado há anos. Com os punhos cerrados, ele tomou uma decisão. Não podia mais se calar. O confronto que ele havia evitado por tanto tempo finalmente aconteceria. No dia seguinte, Joaquim voltou à mansão dos Ferraz, desta vez com um propósito claro. Marina havia revelado a verdade, mas agora era a vez de Antônio enfrentá-lo. Quando chegou à porta, foi recebido por um dos empregados, mas Joaquim não quis esperar. Ele entrou diretamente, sentindo o coração disparar. Antônio estava no escritório, sentado em sua poltrona luxuosa, cercado por livros e documentos que indicavam seu poder e riqueza. Quando viu Joaquim entrar, seu olhar se estreitou. Havia algo frio e calculista na expressão dele, como se estivesse sempre preparado para lidar com qualquer ameaça. Mas desta vez, Joaquim não seria ignorado. "O que está fazendo aqui?" perguntou Antônio sem levantar a voz, mas com a arrogância habitual. Joaquim se aproximou, sentindo a raiva fervilhar dentro de si. Sua voz, porém, saiu controlada, ainda que carregada de emoção. "Eu sei de tudo, Antônio", disse ele, os olhos fixos no homem à sua frente. Antônio não demonstrou reação imediata, mas algo em sua postura mudou. "Não sei do que está falando", respondeu ele, voltando a atenção para os papéis em sua mesa, tentando desviar o assunto. "Você mentiu para mim. Me usou. Me fez de culpado para aquele acidente anos atrás, quando eu salvei a vida da sua filha e da sua esposa." Joaquim continuou, sua voz tremendo de indignação. "Você destruiu minha vida e sequer teve a decência de me dizer a verdade." Antônio se levantou lentamente, os olhos estreitando ainda mais. Agora, o confronto estava à sua frente, e ele não podia mais escapar. "Joaquim, você não entende como as coisas funcionam. Naquela época, eu precisava proteger minha família, minha reputação. Eu fiz o que tinha que ser feito", respondeu Antônio, sem um pingo de arrependimento na voz. Essas palavras foram o estopim. Joaquim se aproximou, encarando o homem diretamente, com os olhos cheios de dor e raiva. "Proteger sua reputação? Você destruiu a minha vida. Eu passei anos acreditando que havia perdido meu emprego por acaso, que era apenas uma mudança. Mas você mentiu, me usou como uma desculpa para proteger seu orgulho. Eu confiava em você, Antônio,
gritou Joaquim, incapaz de conter a emoção. Antônio se manteve firme, mas não olhou diretamente nos olhos de Joaquim. Ele sabia que a verdade havia sido exposta, mas o orgulho ainda o impedia de admitir qualquer erro. Você nunca foi mais do que um motorista, Joaquim. Eu fiz o que era necessário. A vida é assim, disse ele com a mesma frieza de sempre. Essas palavras feriram Joaquim profundamente. Ele percebeu que, para Antônio, ele nunca foi mais do que um peão no grande jogo de poder e status. As lágrimas vieram, não de fraqueza, mas de frustração. Eu poderia ter morrido naquele dia para salvar sua família. E você? Você me descartou como se eu não fosse nada, disse Joaquim, sua voz agora baixa, cheia de tristeza. O silêncio tomou conta do ambiente. Antônio, que sempre se via no controle de todas as situações, agora estava diante de uma verdade que não podia mais ignorar. Mas ele ainda não era capaz de admitir seus erros. Seu orgulho era maior do que qualquer sentimento de culpa. Eu lamento que tenha sido assim, Joaquim, disse ele finalmente. Mas você tem que entender. Eu fiz o que precisava fazer para proteger o que era meu. Joaquim balançou a cabeça, sentindo o coração pesar ainda mais. Ele sabia que jamais receberia o pedido de desculpas que merecia. Antônio Ferraz era um homem incapaz de reconhecer seus próprios erros. Você pode continuar protegendo sua reputação, Antônio, mas saiba que eu nunca vou esquecer o que você fez. Nunca, disse Joaquim com uma voz firme, enquanto se virava para sair. No momento em que ele deixou a mansão, um peso enorme saiu de seus ombros. O confronto havia sido doloroso, mas necessário. Joaquim sabia que a verdade havia sido dita. E mesmo que Antônio nunca mudasse, ele havia feito o que precisava fazer para encontrar paz dentro de si. Ao voltar para o hospital, Joaquim sentiu uma nova energia. Ele sabia que a vida de Ana Lúcia ainda estava nas mãos do destino, mas agora, pelo menos, ele havia enfrentado um dos fantasmas de seu passado. E por mais que ainda houvesse dor, ele finalmente estava em paz com quem ele era. Joaquim sentia o peso do mundo sobre seus ombros enquanto caminhava de volta ao hospital. O confronto com Antônio Ferraz havia deixado marcas profundas, mas, de certa forma, ele também trouxe um alívio. As palavras duras que ele havia guardado por tantos anos finalmente foram ditas, e agora, mesmo sem o perdão de Antônio, Joaquim sentia que havia encontrado uma forma de paz dentro de si. Ao entrar no hospital, ele foi direto para o quarto de Ana Lúcia. O ambiente frio e silencioso, iluminado apenas pela luz fraca dos monitores, lhe parecia um reflexo da própria vida. Ali, sentado ao lado dela, ele se deu conta de que, apesar de todas as batalhas que enfrentara, ainda havia um grande desafio pela frente: a saúde de Ana Lúcia. Ele se aproximou da cama e pegou a mão dela novamente, sentindo a pele fria e frágil. O coração de Joaquim apertou-se. Ela estava lutando contra o tempo, e ele sabia que não havia muito mais que pudesse fazer além de estar ali, ao lado dela, segurando sua mão. Ana Lúcia abriu os olhos lentamente e sorriu fracamente ao vê-lo. "Você voltou", disse ela, a voz baixa e rouca. Joaquim assentiu com um sorriso triste nos lábios. "Eu não poderia estar em outro lugar", respondeu ele, apertando suavemente a mão dela. Por alguns instantes eles ficaram em silêncio, apenas apreciando a presença um do outro. Joaquim sabia que não havia palavras suficientes para expressar o quanto ela significava para ele, o quanto sua força e coragem haviam sido sua fonte de esperança em todos esses anos. E agora, vendo-a tão frágil, ele sabia que estava chegando a hora de aceitar a realidade. "Joaquim", começou Ana Lúcia com dificuldade, tentando encontrar as palavras certas. "Eu sei que você tem lutado muito por nós, por mim, mas está na hora de você se perdoar." Joaquim a olhou confuso. "Se perdoar?" repetiu ele, não entendendo completamente. Ana Lúcia respirou fundo antes de continuar. "Você carrega tanto peso, tanta culpa, pelo que aconteceu no passado, pelo que você não pode mudar. Mas precisa deixar isso ir, Joaquim. Você fez o que pôde. Fez mais do que qualquer um faria. E eu sou grata por tudo."
As palavras de Ana Lúcia atingiram Joaquim como uma onda. Ele nunca havia percebido o quanto estava preso a esse sentimento de culpa, essa necessidade de carregar o fardo dos erros e injustiças do passado. Durante anos, ele se culpou por coisas que estavam fora de seu controle. Mas agora, olhando nos olhos de Ana Lúcia, ele percebeu que era hora de deixar essas amarras para trás. Eu só queria que tudo fosse diferente, disse ele, a voz quebrando. Eu queria poder te dar mais, poder te proteger mais. Ana Lúcia apertou sua mão com mais força, um gesto suave, mas cheio de significado. Você já me deu tudo, Joaquim. Você me deu amor, me deu cuidado. Isso é tudo o que importa. As lágrimas brotaram nos olhos de Joaquim, mas desta vez ele não tentou segurá-las. Pela primeira vez em muito tempo, ele permitiu que suas emoções fluíssem livremente. Ele não precisava mais carregar o fardo sozinho. Ana Lúcia o havia libertado. Nas semanas que se seguiram, a saúde de Ana Lúcia piorou. Joaquim passou a maior parte do tempo no hospital, ao lado dela, segurando sua mão, sendo o pilar de apoio que sempre fora. Ele sabia que o fim estava próximo, mas, de alguma forma, estava em paz com isso. A dor de perder alguém que amava era inevitável, mas ele sabia que havia feito tudo o que estava ao seu alcance. Marina, por outro lado, continuava a manter contato com Joaquim. Ela sabia que a revelação sobre o passado de Antônio havia abalado Joaquim profundamente, e apesar da dificuldade de aceitar o próprio pai, ela se mostrava solidária. Marina visitou Joaquim no hospital algumas vezes, trazendo consigo um senso de compreensão e reconciliação que ele nunca imaginou que teria com a filha de Antônio Ferraz. Em uma das visitas, Marina se sentou ao lado de Joaquim, observando Ana Lúcia em silêncio. Sabe, Joaquim, começou ela com a voz suave, eu sempre pensei que meu pai era indestrutível, mas depois de tudo isso percebi que ele é apenas humano, com todos os erros e falhas. Eu não sei se ele algum dia vai pedir perdão. Mas eu quero que você saiba que, para mim, você sempre será o verdadeiro herói daquela história. Joaquim olhou para Marina, surpreso pelas palavras. A filha do homem que o havia destruído agora estava ali, oferecendo a ele o reconhecimento que ele jamais esperava receber. Isso trouxe uma sensação de alívio e aceitação que ele nunca imaginou experimentar. Obrigado, Marina, disse Joaquim com sinceridade. Isso significa muito para mim. Marina sorriu, e por um momento o peso do passado parecia começar a se dissolver. Joaquim sabia que o perdão completo, especialmente de Antônio, talvez nunca viesse, mas ele já havia começado o caminho da reconciliação, e isso era o suficiente para lhe dar paz. Alguns dias depois, Ana Lúcia faleceu. Joaquim ficou ao seu lado até o último momento, segurando sua mão, murmurando palavras de amor e gratidão. Ele sabia que havia perdido a mulher de sua vida, mas também sabia que em seus últimos dias ele a havia honrado da melhor forma possível. No funeral, Marina esteve presente ao lado de Joaquim, oferecendo seu apoio e sua amizade. Joaquim, embora devastado pela perda, sentia que estava em paz com o mundo. Ele havia enfrentado seus demônios, dito as verdades que precisava dizer, e se reconciliado consigo mesmo. O caminho da cura ainda seria longo, mas ele sabia que, com o tempo, encontraria sua nova vida. E o perdão, tanto o seu quanto o dos outros, seria a chave para seguir em frente. O funeral de Ana Lúcia havia sido simples, mas cheio de amor. Joaquim, de coração apertado, havia se despedido da mulher que o acompanhara por toda a vida, e agora se via diante de uma nova jornada, sozinho. Ele sabia que a dor da perda o acompanharia por muito tempo, mas também sabia que precisava seguir em frente. Ana Lúcia sempre o ensinara a ser forte, a enfrentar os desafios de cabeça erguida. E agora, mais do que nunca, ele precisava honrar essa força. Nos dias que se seguiram, Joaquim voltou para sua rotina de trabalho, mas tudo parecia diferente. As ruas que ele percorria todos os dias agora traziam lembranças de um passado que parecia cada vez mais distante. O vazio que sentia no peito era imenso, mas ele sabia que não poderia se deixar consumir por isso. Marina havia mantido contato,
oferecendo seu apoio de maneira discreta, mas constante. Ela sabia que, depois de tudo, Joaquim ainda estava se reconstruindo, e o respeito que sentia por ele havia se fortalecido. Em uma de suas conversas, Marina sugeriu algo que Joaquim não esperava, uma maneira de dar sentido a tudo o que ele havia passado. Joaquim, eu estive pensando... Começou ela, hesitante, enquanto caminhavam juntos pelo parque onde ele costumava levar Marina quando ela era pequena. Eu sei que você perdeu muito, mas talvez haja uma forma de transformar essa dor em algo positivo. Joaquim olhou para ela curioso. O que você quer dizer? Marina sorriu levemente, como se estivesse refletindo sobre a ideia há algum tempo. Eu gostaria de criar algo em homenagem a Ana Lúcia. Um projeto que ajudasse outras pessoas que, como ela, enfrentam doenças e dificuldades financeiras. Eu poderia ajudar com os recursos e você poderia ser o coração desse projeto. Acho que seria uma maneira bonita de honrar a memória dela e de dar propósito a tudo o que você passou. As palavras de Marina ecoaram na mente de Joaquim. A ideia de transformar a dor em algo significativo, algo que pudesse ajudar outras pessoas, fez com que ele se sentisse mais leve, como se finalmente estivesse encontrando uma forma de curar suas feridas. Você acha que eu sou capaz de fazer algo assim? Perguntou ele, ainda com um pouco de hesitação. Marina sorriu. Eu tenho certeza. Você tem a força e o coração para isso, Joaquim. E eu vou estar aqui para te ajudar. Joaquim sentiu um calor no peito. Pela primeira vez desde a perda de Ana Lúcia, ele se permitiu imaginar um futuro diferente. Um futuro onde ele não apenas sobrevivesse, mas onde ele também pudesse fazer a diferença na vida de outras pessoas. Algumas semanas depois, o projeto começou a ganhar forma. Marina havia ajudado a financiar a criação de uma pequena fundação em nome de Ana Lúcia, que ofereceria apoio a famílias que enfrentavam desafios financeiros por conta de doenças graves. Joaquim, que antes se via apenas como um motorista humilde, agora estava à frente de algo maior, algo que poderia transformar vidas. Ele se envolveu de corpo e alma no projeto, organizando visitas a hospitais, conhecendo pessoas que passavam por situações parecidas com as que ele e Ana Lúcia haviam enfrentado. A cada nova história que ouvia, Joaquim sentia que, de alguma forma, estava curando suas próprias feridas. Ele estava oferecendo a essas famílias o que ele sempre desejou ter: apoio, solidariedade e a certeza de que ninguém precisava enfrentar aquilo sozinho. Marina continuava ao seu lado, não apenas como uma apoiadora, mas como uma amiga. A relação entre eles, antes baseada em um passado conturbado, agora se fortalecia em um laço de respeito mútuo e compreensão. Ela sabia que, ao ajudar Joaquim a construir esse legado, estava também curando suas próprias feridas, especialmente as cicatrizes deixadas pela figura de seu pai, Antônio. Antônio, por sua vez, permanecia distante. O confronto entre ele e Joaquim havia deixado marcas, e embora ele nunca tivesse se desculpado, Joaquim agora percebia que não precisava mais da redenção de Antônio para seguir em frente. Ele havia encontrado uma maneira de perdoar a si mesmo e de dar um novo significado à sua vida, e isso era o que importava. Em um determinado dia, Joaquim e Marina organizaram um evento especial em homenagem a Ana Lúcia para celebrar a abertura oficial da fundação. O evento foi simples, mas comovente, e reuniu pessoas de todas as partes da cidade. Joaquim, nervoso, fez um discurso para a pequena plateia contando a história de Ana Lúcia, de sua força e do amor que ela sempre demonstrou. Ana Lúcia sempre acreditou que, mesmo nas piores situações, ainda havia algo bom a ser encontrado, disse Joaquim, a voz embargada pela emoção. E é por isso que estamos aqui hoje, para garantir que ninguém passe por isso sozinho e para oferecer o apoio que tantas famílias precisam. As palavras de Joaquim tocaram profundamente os presentes, e ele soube, naquele momento, que Ana Lúcia estaria orgulhosa do que ele havia feito. O evento foi um sucesso, e a fundação começou a ganhar reconhecimento na comunidade. Depois da cerimônia, Joaquim sentou-se em um banco, observando as pessoas interagirem, e sentiu uma paz que não sentia há muito tempo.
O caminho até ali havia sido doloroso, cheio de perdas e desafios, mas ele havia encontrado uma forma de transformar sua dor em algo positivo. Ele havia encontrado um novo propósito. Marina se aproximou, sentando-se ao lado dele. Você fez algo incrível aqui, Joaquim, disse ela, sorrindo. Tenho certeza de que Ana Lúcia estaria muito orgulhosa. Joaquim olhou para ela e, pela primeira vez em muito tempo, sorriu com o coração leve. Eu sinto que, finalmente, estou onde deveria estar, respondeu ele. A vida de Joaquim havia dado muitas voltas, e ele ainda carregava as cicatrizes das batalhas que enfrentou. Mas agora, sentado ali, cercado de pessoas que ele estava ajudando, ele sabia que, de alguma forma, havia vencido. Os dias passaram, e a vida de Joaquim começou a encontrar um novo ritmo. Embora o vazio deixado pela perda de Ana Lúcia ainda estivesse presente em seu coração, ele havia encontrado formas de seguir em frente. A fundação criada em nome dela estava prosperando, ajudando muitas famílias que enfrentavam dificuldades semelhantes às que ele e Ana haviam enfrentado. Isso trouxe a Joaquim uma sensação de propósito, algo que ele não sentia há muito tempo. Ele passou a visitar a fundação regularmente, interagindo com as pessoas e se envolvendo profundamente em cada caso que aparecia. A cada história que ouvia, Joaquim se lembrava de sua própria luta, do medo que sentira e da importância de ter alguém ao seu lado. Agora, ele era essa pessoa para muitos. Certa manhã, Joaquim foi até a fundação para acompanhar uma das reuniões com a equipe. O espaço, que antes parecia vazio e frio, agora estava cheio de vida. As paredes eram decoradas com fotos de famílias que haviam sido ajudadas, e o ambiente refletia esperança. Joaquim olhou ao redor e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que havia feito algo significativo. Ele havia transformado a dor em uma fonte de apoio e mudança para os outros. Marina estava ao lado dele, sempre presente, oferecendo seu apoio. A amizade entre eles se fortalecia a cada dia. Ela havia se tornado uma peça fundamental na reconstrução da vida de Joaquim, e ele sabia que, sem ela, talvez não tivesse conseguido dar esse grande passo. O lugar está cada vez mais bonito, disse Marina com um sorriso. Joaquim assentiu, com os olhos brilhando. Sim, tem algo especial aqui, respondeu ele. Quando estou nesse lugar, sinto que estou mais perto de Ana Lúcia, como se ela estivesse vendo tudo isso e sorrindo. Marina olhou para Joaquim com ternura, compreendendo o que ele queria dizer. A fundação não era apenas um projeto, era uma maneira de manter viva a memória de Ana Lúcia, de honrar seu legado e garantir que sua luta não fosse em vão. Com o passar do tempo, Joaquim começou a reconstruir sua vida fora do trabalho também. Ele sabia que, apesar das dificuldades, ainda havia muito a viver. Agora, ele permitia que pequenos momentos de felicidade encontrassem espaço em sua rotina. A cada manhã ele saía para caminhar pelo parque onde costumava levar Marina quando ela era criança, apreciando o simples prazer de ver a natureza ao seu redor. As árvores altas, o som dos pássaros e o ar fresco o ajudavam a encontrar paz dentro de si. Joaquim também passou a visitar antigos amigos que havia deixado de lado durante os momentos mais difíceis. Ele percebeu que, por mais que tivesse enfrentado a dor sozinho, nunca estivera realmente solitário. Havia pessoas ao seu redor dispostas a ajudar, a estender a mão, e ele se permitiu aceitar esse apoio. Pela primeira vez em muito tempo, ele estava em paz consigo mesmo e com o mundo ao seu redor. Certo dia, enquanto caminhava pelo parque, Joaquim se sentou em um banco, observando o movimento das pessoas ao longe. Um grupo de crianças brincava alegremente, e isso trouxe um sorriso ao seu rosto. Ele se lembrava de quando levava Marina para brincar ali, e de como ela era cheia de energia e curiosidade. Foi então que Marina apareceu, carregando uma cesta com frutas e pães. Ela havia se tornado uma constante em sua vida, e ele se sentia grato por isso. Sentou-se ao lado dele no banco e o olhou de lado. Pensei em trazer um café da manhã para você, disse ela sorrindo. Não queria que você ficasse muito pensativo por aqui. Joaquim riu, apreciando o gesto. Você sempre pensa em tudo, não é? Respondeu ele, aceitando uma maçã da cesta. Os dois ficaram em silêncio por um momento.
apreciando a companhia um do outro. O sol brilhava suavemente, aquecendo o ar, e tudo ao redor parecia em perfeita harmonia. Marina olhou para ele e percebeu algo diferente em Joaquim. Uma serenidade que não havia visto antes. Sabe, Joaquim, eu queria te dizer uma coisa. Começou ela hesitante, mas com um sorriso suave. Eu nunca imaginei que, depois de tudo o que aconteceu, encontraríamos tanta paz. Eu sei que ainda existem feridas, mas ver como você transformou sua vida é inspirador. Joaquim olhou para ela, tocado pelas palavras. Eu também nunca imaginei que chegaria até aqui, mas de alguma forma tudo isso me trouxe para um lugar que eu precisava estar, disse ele com sinceridade. Não é fácil, e acho que nunca será. Mas eu aprendi que a vida é assim. A gente perde, a gente sofre, mas no fim a gente encontra um novo caminho. E esse caminho me trouxe paz. Marina sorriu, e os dois continuaram em silêncio, deixando que o momento falasse por si. Eles sabiam que, apesar de tudo o que havia acontecido, estavam exatamente onde deveriam estar. No final daquela tarde, Joaquim voltou para casa, mas, desta vez, algo dentro dele havia mudado. Ele não via mais sua casa como um lugar de luto, mas como um lugar de lembranças boas, de amor e de vida. Ao entrar pela porta, ele sentiu a presença de Ana Lúcia em cada canto, mas, em vez de dor, isso agora trazia conforto. Ele caminhou até a mesa da sala, onde uma pequena foto de Ana Lúcia estava emoldurada. Joaquim passou a mão pelo vidro, um gesto suave e carinhoso, como se estivesse tocando a própria alma dela. Eu estou bem, Ana, disse ele em voz baixa, com um sorriso tranquilo. Espero que você esteja também. E com essas palavras, Joaquim sentiu que, finalmente, a paz havia encontrado um lugar definitivo em sua vida. Ele sabia que, dali em diante, sempre carregaria consigo as lembranças e as lições de tudo o que viveu, mas também sabia que estava pronto para o que quer que o futuro lhe reservasse. Meses haviam se passado desde o início da fundação e a vida de Joaquim havia tomado um novo rumo. Ele agora vivia em paz, com um coração sereno e encontrava felicidade nas pequenas coisas do dia a dia. O que antes era um peso insuportável, agora parecia ter se transformado em uma fonte de aprendizado e crescimento. A fundação, em homenagem a Ana Lúcia, continuava a crescer, ajudando cada vez mais famílias, e Joaquim estava envolvido em cada detalhe. Ele sentia que esse era o legado que Ana Lúcia teria querido deixar. Uma vida dedicada ao amor e ao apoio aos outros. A cada sorriso de gratidão que recebia das famílias assistidas, Joaquim sentia que o espírito de Ana Lúcia vivia através de seu trabalho. No entanto, havia uma questão pendente. O relacionamento entre Joaquim e Antônio Ferraz continuava distante. Apesar de todo o crescimento e de todas as vitórias emocionais, Joaquim sabia que ainda havia uma parte de seu passado que ele não havia resolvido completamente. O confronto que tiveram havia aberto as feridas, mas a cicatrização real ainda não havia acontecido. Joaquim não precisava mais de um pedido de desculpas, mas sabia que o ciclo só estaria realmente completo se ele pudesse dar o último passo em direção ao perdão. Certa manhã, Joaquim recebeu uma ligação inesperada. Era Marina, e sua voz estava preocupada. Joaquim, acho que você deveria vir aqui, disse ela com um tom sério. Meu pai, ele está doente. Joaquim ficou em silêncio por um momento. A notícia o pegou de surpresa, mas algo dentro dele já sabia que esse momento chegaria. Antônio, o homem que tanto o ferira, agora estava enfrentando sua própria batalha. Vou até aí, respondeu ele decidido. Ao chegar à mansão dos Ferraz, Joaquim foi recebido por Marina, que o levou diretamente até o quarto de Antônio. A imagem que ele encontrou ali era bem diferente do homem arrogante que ele havia conhecido. Antônio estava deitado, frágil, com a expressão marcada pelo tempo e pela doença. Ele já não era o homem imponente que usava seu poder para humilhar os outros. Agora era apenas um homem enfrentando sua própria mortalidade. Antônio abriu os olhos quando percebeu a presença de Joaquim. Houve um momento de silêncio entre eles, carregado de todas as palavras não ditas, das mágoas e ressentimentos.
Joaquim se aproximou da cama e olhou para o homem que, por tanto tempo, representou dor em sua vida. Eu sei que não fui justo com você, começou Antônio, a voz fraca, mas carregada de sinceridade. Fiz muitas coisas erradas e não espero que você me perdoe. Joaquim permaneceu em silêncio por alguns segundos, processando as palavras de Antônio. Ele sabia que aquele momento não era sobre desculpas ou arrependimentos superficiais. Era sobre finalmente fechar as feridas que haviam sido abertas há tanto tempo. Não se trata de perdoar ou não, disse Joaquim com uma voz calma. Eu passei muito tempo preso ao que aconteceu. Carreguei o peso disso por anos. Mas hoje, eu vejo que perdoar não é para você, Antônio. É para mim. Antônio desviou o olhar, e por um momento, o silêncio tomou conta do quarto. Eu estou em paz agora. Fiz as pazes com meu passado, com o que vivi. E espero que você também encontre a sua paz, continuou Joaquim com serenidade. Antônio, pela primeira vez, não respondeu com arrogância ou frieza. Seus olhos estavam cansados, e ele apenas assentiu lentamente. Joaquim sabia que aquele homem não mudaria completamente, mas isso não importava mais. O ciclo estava se fechando, e ele, Joaquim, estava pronto para seguir em frente sem carregar o peso do passado. Naquela noite, após deixar a mansão dos Ferraz, Joaquim voltou para sua casa com uma sensação de leveza que não sentia há muito tempo. Ele olhou para o céu, observando as estrelas que brilhavam suavemente, e se permitiu sorrir. O passado finalmente havia sido resolvido. Dias depois, Joaquim foi até a fundação para mais uma reunião com a equipe. Ele se sentia realizado com o trabalho que estava sendo feito ali. As famílias continuavam a receber o apoio que tanto precisavam, e Joaquim sabia que esse era o legado mais precioso que ele poderia ter deixado em nome de Ana Lúcia. Após a reunião, Marina o encontrou no corredor, com um sorriso no rosto. Eu soube que você foi ver meu pai, disse ela, tocando o braço de Joaquim com gentileza. Fui sim, respondeu ele com um sorriso sereno. Acho que, de certa forma, tudo está finalmente em paz. Marina assentiu, sentindo o alívio nas palavras de Joaquim. Eles caminharam juntos até o jardim da fundação, onde se sentaram para observar as crianças brincando e as famílias interagindo. O lugar, que antes era apenas um sonho distante, agora era um símbolo de esperança. Você construiu algo lindo aqui, Joaquim, disse Marina com os olhos brilhando. Acho que minha mãe estaria muito orgulhosa. Joaquim sorriu, sentindo o calor daquelas palavras. Eu sinto que, onde quer que ela esteja, Ana Lúcia está sorrindo, respondeu ele com uma profunda gratidão. O silêncio que se seguiu foi confortável, carregado de paz. Joaquim sabia que havia encontrado o lugar que tanto buscava e que, mesmo após todas as lutas, ele havia saído vencedor. Naquele dia, sob o sol suave do final da tarde, Joaquim percebeu que, apesar de todas as perdas, a vida lhe havia dado algo muito precioso, a chance de recomeçar. E agora, mais do que nunca, ele estava pronto para aproveitar essa nova fase, sabendo que em cada gesto de amor e apoio, a memória de Ana Lúcia viveria para sempre.